Olá pessoal, essa é a segunda parte da nossa 21ª aula e nós estamos falando sobre a relação do protestantismo com a cultura do Brasil. Venho historicando vocês desde da implantação ou das primeiras introdução dos protestantes do Brasil com a vinda da família real, apesar de que no século XVI, com os huguenotes no Rio de Janeiro, já no século XVI, e com os holandeses, calvinistas holandeses, também no mesmo período, sendo expulsos pelos portugueses, nós começamos a receber a influência, que o Brasil tem uma influência de cultura de três etnias, dos portugueses, europeus portugueses, né, dos africanos e uma influência leve, mas muito importante, a dos índios, né? É lógico que com a hegemonia dos portugueses, o Brasil, com a libertação do Brasil, com a independência, né, a libertação do Brasil dos portugueses, ou seja, através da independência em 7 de setembro de 1822, por Dom Pedro I, os portugueses começaram a se adaptar, né, com a realidade, com a vida dos trópicos, né, e isto produziu uma mistura muito grande, né? Então nós temos aí o mameluco, o cafuzo, né, o mulato e assim sucessivamente. No entanto, esse laboratório de mestiçagem cultural não morreria de forma lógico, sem sofrimento, sem dor, né? E também tão assim harmônica, né? O que ocorre foi um processo de imposição da cultura do colonizador branco português sobre os negros africanos e sobre os índios, né, da época, que já habitavam as terras brasileiras antes da colonização portuguesa. A religião foi imposta, né? A religião, a língua, né? a estrutura institucionais, né? Então o português ele foi incorporando hábitos e bens materiais africanos e indígenas indispensáveis à sua sobrevivência em terra estranha. Então nós temos uma influência dos lusitanos portugueses, mas em contrapartida tem uma aceitação dos lusitanos dos costumes tanto africanos quanto dos índios para poder melhor sobreviver nos trópicos, né? Um ambiente quente, né? Um ambiente muito hostil, né? Então, essa sobrevivência em terra estranha faz com que os portugueses eles acabam absorvendo um pouco da cultura tanto africana quanto indígena. Mas é lógico que não existe um processo de troca de favores entre os portugueses com os negros e com os índios, não, de maneira alguma. Não existiu esse processo de reciprocidade cultural, né? As teses de assimilação, né? Aí vem o educador Gilberto Freire, o pedagogo Gilberto Freire, e também a solidariedade cultural de Sérgio Buarque de Holanda, e já foram criticados por vários autores, né? A Sociedade de Salvador, né, capital da Bahia, mesmo após a extinção da escravatura, manteve resquícios escravistas muito visíveis na sua composição, né? Do passado colonial e imperial, a capital da Bahia herda uma forte presença negra e escravista, a começar pelas religiões afrodescendentes, que é muito presente em Salvador, né? A Maria de Andrade, José de Andrade, segundo ela, a população baiana no século XIX era majoritariamente negra, ou seja, a maioria absoluta era de negros na capital da Bahia, Salvador. Ela constitui a principal classe dominada da Bahia na época, e conforme o censo de 1872, quase 70% da população era de cor negra em Salvador, Bahia, né? Por isso que hoje a gente fica pensando uma propagação de preconceito racial, sendo que o país, né, de um modo geral, tem um percentual altíssimo de tanto descendentes como de afrodescendentes, né, a população brasileira, né? No cenário sociocultural baiano, perdurou predominantemente a subalternidade de pobres e negros frente a uma pequena elite econômica branqueada
que impunha a cultura branca católica, né? Pelo menos até 1937, quando ocorreriam transformações de forma significativa, né? Com a realização do primeiro Congresso Afro-Brasileiro. Os terreiros de candomblé persistiram apesar das proibições e batistas policiais. Os anglicanos, batistas, instalaram suas comunidades religiosas num campo religioso hegemonicamente católico, com profundas marcas das religiões de matriz africana. Então, você verifica que na Bahia nós temos uma perseguição católica, né, por parte da autoridade quanto aos centros espíritas, né, aos terreiros de candomblé. E os protestantes começam a sobreviver nesse ambiente hostil, nesse ambiente de preconceitos e de perseguições. É lógico que os protestantes, o que eles fazem? Eles se enquadram dentro das regras, eles se enquadram dentro das normas estabelecidas pelas leis da época, né? Eles não confrontam com as leis, eles se integram. Então, os templos são despidos, e hoje, se fosse despido, não tinha cruz externa, não tinha sino, não tinha torre, não tinha nenhuma placa para definir que ali era um ambiente de culto da igreja A, B ou C. Não tinha, não era proibido. Então, as igrejas não tinham placa nenhuma. Por muitos anos, esse costume acabou perpetuando em muitas igrejas, que você passava perto de templos protestantes, não tinha placa nenhuma, apenas um texto bíblico na parede, né? Definia que ali era um templo evangélico por causa do texto bíblico, né? E também despide de qualquer insígnia que definisse como um templo protestante. Então, esta era a época em que os protestantes conviviam e viviam, enquanto os terreiros de candomblé eles acabavam sendo fechados por batidas da polícia, perseguições, preconceito contra esses terreiros, né? O cenário sociocultural baiano perdurou predominantemente, né, como disse vocês, esse grupo de pobres, né, esse grupo de pessoas branqueadas pela elite econômica. Então, um pequeno grupo econômico, né, abastado dominava a maioria maciça, porque a maioria maciça era de negros, e na sua grande maioria, e de índios, né? Índios era pouco, mas negro era bem maior, tá? Vários fatores morreram para o desencadeamento de tensões entre protestante e católico. Fazia parte do conteúdo doutrinário difundido pelos missionários uma atitude extremamente hostil ao catolicismo e, consequentemente, a cultura brasileira forjada pelo catolicismo, né? Então, por um bom tempo, né, até meados de 40, 50, se não me falha a memória, o protestantismo, já lá no comecinho, 1910, com a primeira conferência ecumênica na Escócia, eles já taxavam o cristianismo latino-americano e o cristianismo pagão, porque a própria missão americana dizia que o cristianismo latino-americano era um cristianismo pagão, porque misturou conceitos cristãos com conceitos das religiões afrodescendentes e também com conceitos dos índios, das religiões indígenas. Então, essas três religiões se fundiram e acabou saindo um cristianismo pagão, segundo as missões americanas, os delegados na conferência em 1910, lá na Escócia, né? Então, essas tensões hostil entre os católicos e os protestantes era lida, né? Há uma leitura justamente para mudar essa questão, essa cultura de que o protestantismo era a Bíblia, não poderia ter costume nenhum fora do que está escrito na Sagrada Escritura. O reverendo Bagley, em carta aos seus familiares em 1831, descreveu assim a situação religiosa no Brasil. O catolicismo romano no Brasil é paganismo glorificado. Seus templos, seus rituais, seu clero e suas vestimentas, seu simbolismo, adoração de imagens, amuletos, suas penitências para os vivos e suas orações pelos mortos, são todos puros
paganismo. Vamos para o próximo vídeo.